Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 28 de fevereiro e eu passo para comentar a semana em economia, voltando à principal preocupação e o tema que tem pautado os economistas do Brasil e do mundo, que é como as políticas do governo Donald Trump deverão impactar as economias das diversas nações, e aqui no nosso caso, é claro, o Brasil, né? Bom, a gente tem o fato relevante nessa semana é que o Trump anunciou que vai elevar as tarifas efetivamente para o Canadá e para o México, né, passando em 25% de tarifas a partir do dia 4 de março, quer dizer, na próxima semana, né? Também anunciou que em breve deverá elevar essas tarifas à Europa, que é um outro aliado histórico que também tem superávit comercial com os Estados Unidos, manterá as tarifas de 10% contra a China, né? E também anunciou que a partir de 1º de abril teremos reciprocidade tarifária. Queria dizer algumas coisas sobre se esse cenário se mantiver com tarifas nesse patamar. Caso isso aconteça, deverá haver uma guerra comercial. O mundo todo vai elevar tarifas contra os Estados Unidos, né, como retaliação, e isso pode ou certamente levará a uma enorme incerteza que tende a valorizar o dólar e desvalorizar a moeda da maioria dos países. O Brasil tem como se sair bem disso de duas maneiras. A primeira delas, que eu acho a mais provável, é que de realizar um trabalho junto com o governo dos Estados Unidos para diminuir as tarifas que o Brasil cobra dos Estados Unidos em um conjunto grande de setores, especialmente aqueles que nós somos muito competitivos. É bom lembrar que a gente chama de tarifas efetivas, que é aquelas que são aplicadas a bens efetivamente importados, né, dos Estados Unidos, ela é bem baixa no Brasil. O que nós cobramos muito caro é para produtos que os Estados Unidos exportam pouco para cá, né, que vendem pouco aqui. Como, por exemplo, muitos dos que a gente exporta, produtos de madeira, cerâmica, alimentos. Então, nesse sentido, valeria a pena diminuir tarifas para manter as nossas tarifas baixas. Mas mais do que isso, eu acho que é importante ter em perspectiva que uma elevação das tarifas nesse patamar não faz mal só para a economia mundial, né? Não bagunça só a economia mundial, porque uma elevação de preços tende a limitar a capacidade de queda de taxa de juros. Talvez um dos maiores prejudicados seria exatamente a economia dos Estados Unidos. Por quê? Porque o momento é de uma desaceleração e até uma possível entrada em recessão da economia dos Estados Unidos. O que está acontecendo lá é uma desaceleração, né, que talvez venha a ser uma recessão, que são 2 trimestres de ausência de crescimento. E isso tudo com pressão inflacionária significativa. Nessa semana saiu também o núcleo do PCE, que é o principal indicador de inflação nos Estados Unidos. Ele saiu para o último trimestre e ele veio bem acima das expectativas, né? Veio um núcleo de 2,7 quando as expectativas estavam em torno de 2,5. O núcleo é uma medida que mostra que de fato está tendo uma pressão inflacionária por lá. Portanto, uma economia entrando em desaceleração, talvez recessão, com um aumento de inflação ou com pressão inflacionária, não combina com o choque tarifário, com pressão de preços de bens importados. Me parece que pode haver esse choque tarifário mais no curto prazo, mas que as negociações ao longo do tempo deverão revelar maiores e menores impactados. O que eu espero é que o Brasil seja pouco impactado e há uma boa chance disso acontecer. Nesse caso, né, no caso do Brasil ser pouco afetado,
as medidas adicionais nos Estados Unidos também derem certo, eu vou colocar uma delas aqui. O departamento que trata do déficit fiscal americano, do corte de gastos, né, que é liderado pelo empresário Elon Musk, está fazendo um trabalho de corte de gastos e caso consiga fazer esse trabalho, isso também pode levar a uma certa contração de atividade no curto prazo nos Estados Unidos, e isso também tende a beneficiar economias como a brasileira. Portanto, aparentemente há uma janela de oportunidades aí que podem dar bastante certo para o Brasil em relação a outros países. Mas talvez mais relevante seja a gente ter em consideração se o dever de casa brasileiro está sendo feito para que esse contexto super turbulento nos atinja o menos possível, sendo talvez até benéfico, né, em relação ao que outros países poderão sofrer. Então, o ponto que a gente tem que analisar é o que é que está sendo feito, quais são os indicadores da economia do Brasil nesses últimos momentos. O que a gente tem visto é que os sinais da economia de novembro em diante estavam mostrando cada vez de maneira mais clara um processo de desaceleração da atividade econômica. Bom, isso é aquela má notícia que é uma boa notícia. O que isso quer dizer? Uma má notícia, quer dizer, porque vai estar gerando menos emprego, menos crescimento econômico, mas é esse movimento que precede um movimento de desinflação ou de queda do nível de inflação. Então, esses sinais são sinais importantes para o mercado olhar para isso e dizer, bom, a inflação deve cair no médio prazo e isso melhora então as perspectivas para a economia do Brasil e para a queda da taxa de juros. Agora, nessa semana, vieram duas informações que eu diria que são um pouco na contramão dessa desaceleração, mas elas não são definitivas. É só um elemento para se ponderar. O primeiro deles é que a geração de empregos em janeiro foi bem superior ao que se esperava. A expectativa era em torno de 48 mil novos empregos e foram gerados 148 mil novos empregos, quer dizer, 3 vezes mais. É muita coisa. Mas não é nada sacramentado, é só apenas um sinal. Outro elemento que eu diria, pega mal, né, porque é uma medida governamental, foi a decisão por liberar o FGTS dos desempregados, né, aqueles que optaram por saque aniversário. Essa medida é claramente contraproducente a uma gestão de política econômica que está pretendendo desacelerar a economia. Quer dizer, é um sinal muito ruim, é um sinal de má intencionalidade, né, por parte do governo. Bom, além disso, a gente teve também os dados de inflação. Esses vieram, digamos, em linha, isso é bastante positivo, IPCA 1,23, a expectativa era 1,34, o IGPM também veio, está muito forte, é claro, 1 ponto percentual de crescimento, 1,06, a expectativa era 1,03, o que eu estou querendo dizer de importante aqui é que não houve surpresas nos índices de inflação e isso é muito importante. Bom, então finalizando aqui a minha resumo da semana, né? A minha conclusão é de que se tornou um pouco mais avesso, um pouco mais complicado o ambiente por causa do anúncio do Trump de reforço a política tarifária, né? Quer dizer, se ele embarcar mesmo nessa estratégia e ela durar por um longo tempo, é ruim para toda a economia. E também do ponto de vista do Brasil, a gente teve dados nessa semana que vão mostrando que talvez aquela desaceleração desejada não seja tão intensa quanto a gente esperava. Além disso, o governo também, especialmente do ponto de vista fiscal, não está dando os sinais, né? Nesse caso nem do fiscal, liberar o FGTS não impacta no fiscal, mas do ponto de vista do impulso de atividade econômica, que deveria estar sendo restringida, o governo dá um mau sinal também ao liberar o FGTS
para aqueles que optaram pelo saque aniversário. Então é isso, amigos. Uma boa semana, um bom final de semana, um bom carnaval e até a semana que vem.